Mais um Vozes da Prata. Estou muito feliz de poder estar cada vez entrevistando mais pessoas e mostrando vozes aqui de Pratápolis para você que me acompanha aí pela Prata TV. E hoje iremos conversar com Rildo Batista Andrade. Rildo, que foi do Coral de Caça desde os 9 anos de idade, maestro dos meninos cantores de Pratápolis desde 2013, onde começou os trabalhos aqui na nossa cidade. Formado em violino pelo curso técnico do Conservatório Heitor Villa-Lobos e aluno também da maestrine Catarine Araújo, regente titular do Coro Sinfônico de Goiânia. E hoje ele fala aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Rildo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Gabriel, prazer sempre estar com você aqui no Vozes da Prata. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando a toda a população de Pratápolis e para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. E eu sou um pouco suspeito para falar, porque o que a gente vai falar bastante hoje aqui é uma coisa que eu gosto muito, que foi muito importante na minha vida, e eu quero dar visibilidade, tentar, né, dar uma visibilidade que o pessoal de Pratápolis, o máximo que a gente conseguir entender da preciosidade, né, do quanto que é valioso isso que a gente vai comentar aqui hoje, que é o nosso coral de Pratápolis. Então a gente vai ter um papo bacana aqui, a gente vai falar de uma coisa muito interessante que a gente sabe o tanto que é algo especial, né? E a gente, cada vez mais que o pessoal entender isso, o quão especial é, melhor. Sim, hoje o coral, né? A gente está dando um passo muito grande. Começou com o coro e estamos assim, transformando em centro musical. Então, todo esse processo só foi possível pelo coral, né? A nossa história começou em 2013, né? Na verdade, foi em 2012. Eu tive um trabalho com o Coral Santo Antônio, né? Que todo mundo chama que é o coral do Chico, né? Grande Chico. E eu fui convidado, né? Por ele na época para dar aula de técnica vocal, né? E a gente começou um trabalho ali, até coincidentemente nesse período de agosto. Ô Rildo, eu vou só te interromper rapidinho para já te fazer essa pergunta exatamente. Como começou o coral aqui em Pratápolis? Aí eu já te dou a palavra para você contar aí pro pessoal como que começou. Não, perfeito. Bom, coral, ele... De início, o meu primeiro trabalho em Pratápolis foi com o Coro Santo Antônio, né? Então, assim, começamos me dando aula de técnica vocal, preparação coral, né? Que já era o que eu fazia, no caso, em Cássia. Aqui em Cássia, né? Fazia não, faço até hoje. E, assim, desse trabalho surgiu a oportunidade de criar um coral. Quem fez o convite foi o Padre Aloysio, né, que é o fundador do coral. Ele que deu todo o suporte, tudo aquilo que a gente precisava, né, para a gente ter a maravilha que é o coral hoje. E nós começamos, né, no dia 6 do 1 de 2013. Eu lembro, assim, em data exata. O horário era às 14 horas, né? Porque naquela época todos vocês estavam de férias, né? Então, assim, a gente começou em janeiro mesmo. Assim, foi quando o Padre Luiz me fez o convite, eu nem pensei. Assim, já falei o sim e vamos trabalhar, vamos. E quando eu cheguei a primeira vez, que eu já tive o primeiro contato com vocês, né? Primeiro contato, né, com a música coral, como cantar, né, como usar bem o aquecimento, tudo aquilo, porque até aquele momento aquilo não fazia parte muito do cotidiano dos jovens, das crianças, né, de você, no caso, assim, até
se você me permite, você, né, eu olhava vocês assim e vi que era tudo novo, tudo novidade. Então, daí, a partir de 2013, nós já começamos, assim, esse trabalho, né, de conhecimento musical, cultural, vocal, né? Então, e daí para frente foi muitas alegrias, muita luta e muita gratidão, né? Porque hoje nós só temos o coral graças a aqueles meninos que estavam lá, e entre esses meninos você estava. Eu, Entre os tudo, tudo novidade, né? Isso, né? Eu até lembro que a primeira frase que eu falei para vocês foi o seguinte, pessoal, vocês olham para mim e é o seguinte, eu também canto fino, né? Aí todo mundo olhou, que é desconfiado, e eu comecei a cantar fininho, aí todo mundo, né, muito respeito, começaram a olhar assim, aí vocês já acharam meio natural aquilo, né? Foi muito bonito. Eu lembro como se fosse agora, assim, e foi muito rica na minha vida, né? Essa experiência de estar trazendo essa cultura, né? Porque, assim, o nosso estilo de música, né, que a gente faz, a música coral traz, ela traz uma base para todos os estilos musicais, seja ele qual for. Seja o funk, seja o popular brasileiro, seja o sertanejo, seja a música, vamos dizer assim, a música gospel, em especial a música gospel, a música, né, que a gente fala, a música erudita, é claro. Então, assim, a música coral, ela é a grande preparadora de tudo isso, né, de todos os estilos. Né? E isso foi trazido, né? Foi colocado de uma forma que a gente entende que o canto coral, em especial, ele ajuda em todos os segmentos musicais, né? Então, Ô, Rildo, assim, você falou uma coisa que é engraçado, né, que eu tava lembrando agora, até te interrompendo, é porque entra daquele começo, né, quando foi a primeira experiência. Eu fui porque minha mãe falou pra mim ir. Minha mãe falou, não, você vai, pronto, acabou, e eu fui. Ela pegou e falou, aí eu fui, cheguei lá, desconfiado, daquele jeito. E o Luiz Marcelo, né, eu tenho muita proximidade dele, não tem problema nenhum, ele vai me permitir falar isso. O Luiz Marcelo é uma pessoa que participa do coral, muito tempo, desde o começo junto comigo. Ele faz música hoje, ele é violinista, né? Tá fazendo música na USP e começou a fazer música por conta do coral. E a gente até vai falar um pouco disso lá na frente. Mas o Luiz Marcelo me contou que ele foi porque um amigo dele foi também e falou que ia ter pão com mortadela, que teve um lanchinho lá. Aí o Luiz Marcelo foi por causa disso e ficou. Então ele foi atraído por causa do lanchinho que ia ter, né? Que falaram pra ele: não, tem um lanchinho, você vai. Ele falou: vixe, eu vou ter um lanchinho, eu quero ir então, né? Então olha pra você ver como é que as coisas são engraçadas, né? Porque por causa desse pão com mortadela dele, hoje ele faz faculdade de música, né? Mudou né? totalmente a trajetória do menino, né? Mudou a minha também, né? A minha trajetória, eu era um violinista. Em 2012 eu era violinista, né? E o contato com vocês ali foi me ensinando a arte da regência, a arte do canto coral, porque quando a gente trabalha com um só instrumento, a gente esquece um pouco do canto coral, né? Da importância do canto coral na nossa vida. Porque eu comecei como cantor, não comecei como... Então, assim, a gente quando vai tocar um instrumento, a gente se perde um pouco nessa necessidade, né? De ter o canto coral, né? E como ele é base de tudo. Eu tenho certeza que, né, independente da profissão que vocês seguiram, que outros seguiram, que já passaram pelo coral, o coral ajudou muito, né, na questão, assim, essa questão de A entender... musicalidade tá em tudo, né, Hildo?
querendo ou não. Dependente para que lado que você for, a musicalidade está presente ali. A fala, o som, tudo isso é muito presente, independente de qual área que você for seguir, né? Então isso acaba trazendo um pouco de, vamos dizer, um pouco de inteligência, de estar ao seu redor, vamos dizer assim. Eu não sei, é uma coisa só que o coralista entende, parece, né? E a regência também, a gente entende seus movimentos, a gente tem uma noção diferente do que as outras pessoas têm. E é difícil explicar. Talvez você que tem um aprofundado na música sabe explicar muito bem qual que é essa noção que a gente tem, que é coisa de coralista. Só é coisa de doido de coralista, né? Porque o movimento do maestro é uma mímica, né? E o grande desafio do maestro é fazer com que as pessoas compreendam aquela mímica e façam assim, e façam realmente o que você quer daquela mímica, né? Então, aí tem todo um trabalho por trás, tem toda uma história que você tem que contar, que você tem que trazer. É uma coisa assim, dentro da área da regência, você faz gestos que as pessoas comuns pensam, o cara tá mexendo o braço, mas o coralista, né, o músico, quando ele olha, ele sabe que para onde que está indo aquele movimento, né? Mas é aí que é a graça da música, né? Essa magia de você, tipo, Acho que perguntar. A palavra é sensibilidade, né? Isso. Uma sensibilidade que você cria e acaba isso te ajudando em várias áreas que você for. Entendeu? Uma persuasão, alguma coisa, aquele contato de união, a gente entender a voz que tá do nosso lado, a voz que tá lá pra. Aquele ali desafinou, aquele ali. Tem uma noção de coral, assim, que é uma noção conjunta, né? Que traz uma coisa em equipe que acaba tendo uma facilidade, assim, sabe? Acho que é esse o ponto que eu tentei dizer, mas é coisa de coralista que é difícil expressar, né? E o canto coral, Gabriel, é a arte da sonoridade corpórea, né? Então, assim, o instrumento você fricciona, você martela ele, você faz o movimento. O canto coral não, é vibração humana, né? Eu falo que é vibração humana. Tudo que você faz, o canto em geral, né? Não só o canto coral, o canto, eu, sim, pessoalmente falando, é claro que isso tem várias frentes. Eu de algum tempo para cá, eu venho estudando isso e cada vez mais aprofundando nessa frente. Eu considero o canto coral uma das artes mais complexas e difíceis da música. Por mais difícil que aquele instrumento seja, por mais que aquele instrumento está ali, tem aquela dificuldade, o canto coral, ele exige 3 coisas especiais. Primeiro, a vontade de fazer. A segunda, o seu sentimento musical, né? E a concentração. Então, assim, porque exemplo, por exemplo, dificilmente um músico que já tem uma sensibilidade, né? O músico, ele é muito sensível ao seu redor, à sua percepção. E o coralista é um pouquinho a mais, porque assim, ele tem que usar o seu corpo, ele não tem um instrumento para fazer a sonoridade, né? E importante, assim, aquela coisa de você interagir com o outro, né? Que tem essa coisa de você ter essa necessidade de interagir com o seu próximo, né? Ou seja, com o maestro que está fazendo a mímica, ou seja, com o seu coralista que está do lado, né? Então, o canto coral, ele exige muita vontade. Dificilmente você vai ver um cantor cantar bem quando ele não está com vontade. Hoje eu não estou com vontade de cantar. Ele não vai cantar bem, né? Porque ele exige aquele sentimento de não, eu quero cantar bem, né? Por isso que era tão importante, às vezes, ali na resenha do começo, antes das nossas apresentações, né? Que
às vezes a gente passava, né, ensaios, chegava ali, aí a gente falava, não, gente, vai dar tudo certo. Uma palavrinha muda muito no coro. Essa palavra, vai dar tudo certo, né, vocês ensaiaram. Então, assim, isso ajuda muito. O canto coral, ele tem isso, né, além de outros benefícios também, né. A importância do canto coral na vida do jovem, da criança, é muito importante, né? Igual você participar do centro musical, igual participar do coral Meninos Cantores de Pratápolis, então você vai aprender a ler partitura, vai aprender instrumento, vai aprender o canto coral, a técnica vocal, né? Então, assim, você vai tá presente em certas situações musicais que vai te ajudar no raciocínio lógico, na percepção auditiva, na percepção de espaço, né? Porque o canto, o nosso estilo musical, você necessita disso, né? Você precisa entender o espaço, você precisa entender a sonoridade que está ali por volta, né? E, acima de tudo, é o que eu explico para os meninos, né? É a disciplina não imposta, né? Porque você tem que se permitir ter a disciplina, né? Eu não posso chegar para você e falar assim, você tem que ter disciplina. Não, você tem que se permitir. Então, não é a disciplina imposta, né? Uma vez, certo dia, numa apresentação, todo mundo me perguntou como que eu conseguia que vocês olhassem para mim, que vocês tivessem essa disciplina toda, né, essa concentração. Eu fui muito claro, falei, não, isso foi amor, foi companheirismo. Eles acreditaram em mim. Eu falei, não, eles acreditam em mim. Então, acho que por isso que eles têm essa disciplina. Se eles não acreditassem, se eles não se permitissem, jamais eu ia conseguir isso, né? Aí eu acho que eu fui muito feliz nessa resposta, assim, porque a pessoa foi muito feliz em me perguntar isso, que eu sempre tive vontade de responder, né? Porque eu sempre fui muito... sempre fui muito fã de vocês, né? Uma coisa de nossa, como os meninos aprendem rápido, como assim, claro, tudo tem o seu tempo, à medida que você vai trabalhando, você vai melhorando, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito, vamos dizer assim, pegajoso com vocês, e eu sempre tive vontade de falar isso, né? Você sempre comentava, né, o tanto que o pessoal da Prata aprendeu rápido, né? Eu lembro que você falava muito isso lá no começo, né? Muito rápido. Cara, foi uma coisa assim que até hoje eu espanto, assim, a facilidade. A gente sonha e tem essa expectativa que Pratápolis, na minha assim, concepção pessoal, vai ser um grande celeiro de musicistas. Assim, e já musicistas... né? O Vozes da Prata mostrou muito, tanto que aqui na Prata tem muito artista, né? Muito mesmo, é impressionante. Sim. Musical, as famílias são muito musicais. Meu pai toca violão, o meu avô tocava violão, meu avô canta tal coisa, meu avô toca, sabe? A minha mãe toca, minha mãe canta no coral, a minha avó canta no coral. Então, o incentivo musical em Pratápolis é muito grande, né? Então, assim, graças a Deus, eu tenho muita sorte, né, de ser filho adotivo dessa terra maravilhosa. Ô Rildo, você comentou o tanto que os meninos ganham com o coral, né? O tanto que é importante para o coralista. E você também comentou o que você ganhou enquanto regente, né? Começando a reger o coral, fazendo esse trabalho. Então, vamos tentar resumir tudo o que você ganhou enquanto músico, quanto você cresceu musicalmente sendo regente, o que você ganhou com isso? Quanto que a sua carreira, você agregou para a sua carreira de músico, assim, estar à frente como regente no coral? Eu falo que a primeira coisa que me vem à mente
lembrar do professor Heitor, né, das dificuldades que é você fazer com que jovens, crianças e adolescentes, às vezes até adultos, acreditem em você. Eu acho que porque a gente, como instrumentista, a gente é muito solitário. Como regente, você necessita do outro. Você é totalmente dependente daquela pessoa, daquele grupo, né? E como músico, eu falo que há uma vida musical antes do Coral de Pratápolis na minha vida, que era uma coisa mais engessada, né? Aquela coisa mais eu tocava só o violino, tinha ideias orquestrais, então eu era muito engessado. Quando eu fui recomeçar a reger um coral de crianças e jovens, né, adolescentes, pré-adolescentes, eu fui passando, tive que aprender a pedagogia, eu tive que aprender a escutar mais, né, porque já não é uma vida mais solitária de instrumentista. Então, assim, eu tive que aprofundar mais em conhecimentos técnicos, né, de harmonia, de canto coral, de técnica vocal. Então, assim, apesar de ter todo esse aparato, né, eu já, assim, tive que me aprofundar mais. Então, o meu crescimento foi assim, enorme. Assim, eu não consigo me ver mais não sendo um regente, né? Assim, toco meu instrumento, mas porque o crescimento que a gente tem, o mais importante que eu tive como maestro dos meninos cantores, né, de Pratápolis, foi o crescimento humano, musical, é claro, né, mas humano. Porque você tem que fazer com que as crianças, que os jovens em especial, né, o adolescente, você tem que criar histórias, você tem que ser um ator da história da pessoa, né? A criança, ela entra, você tem que mostrar a magia, o pré-adolescente entra, você tem que mostrar aquela magia mais intensa, o adolescente, ele entra, você tem que mostrar que aquilo é legal para a vida dele. O pré-adulto, que aquilo vai fazer falta na vida dele. Então, musicalmente, foi uma mudança, assim, drástica. Mas, humanamente, foi mais profunda ainda. Porque a gente você acerta, você erra, com alguns você acerta, com outros você erra, aí você começa a fazer reflexões, aí depois você começa a acertar com uns, aí você começa a errar com outros, mas aí a beleza vai se tornando, o desafio vai se tornando belo, que é o mais importante, assim. Aí isso me modificou, assim, meu crescimento musical foi mais aprofundado ainda, né? Que eu me vi obrigado, né, a trazer para vocês um conhecimento musical. Mas o crescimento humano, ele foi profundo. Uma coisa interessante que você comentou foi que você tem, cada um ali tem uma experiência diferente, porque você trata desde uma criança com 8, 9 anos até uma pessoa com 16, 17 anos. Tem 10 anos de diferença ali. Então isso tá uma pedagogia diferente que trouxe para sua vida, que você não teria com você tocando violino na sozinha, você sozinho tocando violino. Você não tem que lidar com nada, né? Então, você comenta um pouco sobre isso, agora que você comentou sobre um pouco como você cresceu, e você também comentou o que a gente ganha. Mas eu vou adicionar algo que é super interessante, que aqui em Pratápolis a gente tem a criança que talvez não tenha contato com as viagens, assim, é uma responsabilidade diferente, né? Você viajar sozinho, ter que lidar sozinho com isso, porque a gente teve a experiência em Tabirito. A gente ficou na casa de uma pessoa, de uma pessoa que a gente não conhecia, né? Que foi o tempo que a gente passou lá. Então, aquela pessoa que tá cuidando da gente lá, vamos dizer assim, ela não tá preocupada se a gente escovou o dente, se a gente trocou a cueca, se a gente tomou banho direitinho.
ela não tá preocupada com isso, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que lidar sozinho e acaba tendo crescimento na maturidade, na responsabilidade daquela criança, né? Então comenta um pouco sobre isso, né? Dessa maturidade que você acaba criando no coral e também essa parte, né? Do que a gente ganha enquanto coralista, assim, que você já comentou muitas coisas, mas creio que isso acabou dando uma visão diferente para você também, né? A questão da viagem, né, é sempre muito polêmica, porque, assim, aqui em Cássia é tradicionalíssimo, né, você, desde criança, você já sabe, você entra no coral e já vai viajar, né? Aí em Pratap isso foi um pouco difícil, assim, porque eu entendo como pai, né, porque imagina, chegou uma pessoa lá, do nada, em 2013, fala assim, eu vou levar o seu filho lá para Itabirito, que é no centro, região central de Belo Horizonte. Então, assim, é muito difícil, assim, o pai e a mãe entender. Mas não é, assim, uma das coisas, assim, que, até aproveitando a oportunidade e a audiência do programa, né, que o menino não entra, assim, exemplo, ele entra um mês e já viaja. Não, ele passa por todo um processo, né? No entanto que vocês fizeram uma viagem, assim, pesada em 2015 e nós começamos em 2013. Então, assim, o menino, o menino, a menina, o adolescente, o pré-adolescente, o jovem, ele talvez imagine assim, eu vou entrar no coral e vou viajar. Entrou hoje e amanhã vai viajar. Não, por outro lado, ele tem que ser preparado para aquilo, justamente para isso. Porque você chega na viagem, você aprende, é uma coisa muito legal. Você, do mesmo jeito que eu aprendi a ter uma certa responsabilidade sozinho em determinada época da vida, né? Exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu viajei, por exemplo, para Três Corações, fiquei 3 dias, a gente ficou num hotel, né? E lá nesse hotel eu tive que fazer minha roupa, pegar minha roupa, coisa que a minha mãe fazia, olhar se o meu sapato estava bem, né? Se a minha cruz, se eu tinha esquecido a cruz, se eu usava a meia preta. Essas coisas assim, elas ajudam muito no crescimento. Elas ajudam no crescimento. Porque, assim, isso vai virando tão rotineiro na sua vida que quando você chega, quando a sua história, o seu ciclo termina no coral, você leva aquilo para sua vida. Leva aquilo para sua faculdade, leva aquilo para o seu dia a dia, né, do seu emprego. Então, assim, é isso que a viagem ajuda, assim. Além de ser uma forma, né, de consagrar, né, todo o estudo que a criança tem, né, ali, o jovem, a menino, o menino, porque, assim, a gente estuda muito, né, se você é coralista até hoje, eu vou lá e te resgato, não, participo aqui, você sabe que a gente tem um estudo muito grande, a gente sempre está estudando, sempre. Termina uma canção, a gente já começa a estudar ela, então, assim, a gente estuda, então aquilo vai se tornando, aquilo vai te dando aquela responsabilidade. E quando você viaja, essa responsabilidade musical você transforma para o seu dia, pro seu momento, né? Então, assim, a viagem, ela é um processo, né? Então, assim, eu lembro que aqui, né, o ano passado, 2019, a gente foi para o Paraná. Então, assim, que foi assim, não, gente, calma. Então, a maioria do pessoal que foi para o Paraná já tinha uma caminhada, né? Porque talvez as pessoas, às vezes, assim, a pessoa pensa assim, mas o menino entrou esses dias e já viajou. Não, ele foi preparado um ano antes, né? O pai foi preparado, a família é preparada, a gente conversa, a gente fala, né? Então, assim, mais a experiência pessoal que as crianças e os jovens vivem é muito rica, porque realmente você aprende mesmo vamos dizer assim, a lidar. Não que a gente sempre tá tudo bem, você tá precisando disso, né? A gente hoje tem a facilidade da internet, né? Então, assim,
até mais que naquela época de Itabirito, né? Hoje você consegue conversar integral, ó, tá tudo bem, tá? Você conversa, tá? Então hoje é mais ainda, né? E a tecnologia ajudou muita gente nesse ponto, né? Porque você consegue acompanhar o seu filho desde quando ele sai até quando ele chega. Sim. Qualquer coisa até Porque, liga, né? A mãe quer conferir se o filho não tá mentindo lá, né? Mãe, eu vou ali na casa do amiguinho meu. Aí liga por vídeo chamada pra ver se tá na casa do amiguinho meu. Se a mãe não assim, faz isso, ó, acabei de dar uma dica boa aí pras mães que estão assistindo, ó, faz isso com o filho pra saber se o filho tá mentindo onde tá indo. é, Ô, e Hilda, é. agora vamos entrar em outra parte que eu creio, acho que a gente nem chegou a comentar sobre isso, mas eu creio que as aulas à distância, né, acabou complicando um pouco a história do coral, né? Acabou dando um pouco de dificuldade, assim. Então hoje o coral tem uma dificuldade que a gente sabe qual que é, e por isso que a gente está fazendo, tentando mostrar bastante o coral, mostrar bastante a riqueza do coral. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Agora que está Ah, voltando presencialmente, o pessoal de máscara ainda, até todo mundo está vacinado, mais de 90%. Então conta um pouco pra gente o que é as dificuldades que o coral está enfrentando hoje. a pandemia, ela teve um papel muito forte no nosso andamento, né, do Centro Musical, do Coral Meninos Cantores de Pratápolis, assim como em outras realidades, mas eu tenho que falar da nossa, né, que é a que eu vivo, que eu sinto. Foi um golpe muito grande, porque qual que é o diferencial da escola de música? Qual que é o diferencial do centro musical? É ser diferente da escola, né? A escola, ela tem uma regra, ela precisa dessa regra, a escola é importante para tudo, né? Mas o centro musical, ele precisa ter um diferencial. E como tudo estava sendo online, a criança perde um pouco daquele interesse, né? Tipo, já faço aula online, vou fazer canto online. Além que online você não consegue cantar por causa do delay, né? Acontece com a gente está conversando, de repente a internet trava. E isso foi uma dificuldade, assim, cara, foi, a gente estava com muitos projetos e os projetos andando a vento em popa, a gente estava em velocidade de cruzeiro, cara, no oceano. De repente veio a pandemia. Vixe, aí foi cruel. Alguns não adaptaram, que é natural. Outros começaram, mas depois porque fica cansativo. O presencial, não. O presencial você faz uma dinâmica, o presencial você é mais vivo. Apesar que no começo é tudo legal, a internet ajuda, aquela coisa, mas acaba tendo aquela comparação, né? A gente não pode esquecer que a gente já foi jovem, já fomos crianças, né? Hoje, né, se você fala assim, imagina na minha época, exemplo, se eu tivesse aula online, chegava no coro, eu tinha aula online, então acaba ficando maçante, né? Então, assim, o trabalho foi, a gente fez vídeos, tentou fazer aula, né, online, fez aula online, tentou não, fizemos aula online. Mas, assim, o presencial, né, hoje, atendendo todas as normas, né, da Secretaria de Saúde, distanciamento, álcool em gel, né, o uso de máscara. Por exemplo, no coral, hoje o ensaio é feito com 2 máscaras, né, e tem a sua distância, né? A apresentação, talvez, igual a gente faz as gravações, a gente procura gravar o áudio, depois grava só o vídeo, então você usa menos, vamos dizer assim, menos o aerosol, né? Que quando você canta, você libera. Então, assim, a dificuldade da pandemia, a dificuldade no geral para nós foi cruel. Foi cruel porque nós dependemos desse contato humano, né?
diretamente a gente depende desse contato humano, né? E a gente está tentando retomar, né? Então, assim, as nossas aulas são dia de quarta-feira, né? São, no máximo, os meninos chegam, né, 6h30 às 18h30, e assim, você vê que tem aquele tempinho de interação, aquele tempinho para você conversar com todo mundo, aí depois, no máximo, dura 50 minutos a 60 minutos, no máximo. Então, assim, assim, a gente está voltando com todas as limitações, né? Mas, assim, o desafio é muito grande. Muito, muito grande. Tá? Foi difícil, assim, né? No entanto, que muitos coralistas, às vezes, tiveram que... não, eu não me interessa em fazer aula online. E agora, com as aulas presenciais, eles já estão voltando, né? Então, assim, a dificuldade é essa, tentar trazer o diferente dentro de uma coisa que é uma realidade, né? Que é um grande desafio para quem trabalha com canto coral hoje, é isso, assim, principalmente com criança, né? Porque, assim, nem todo mundo tem um acesso fácil, vamos dizer assim. Sim, isso é uma coisa que a gente reparou também na desigualdade, né? Porque não é todo mundo que tem internet de 40 e tantos milhões de mega, que abre tudo fácil, tem o melhor celular que roda o Zoom, não é. Infelizmente, essa não é a realidade, né, Hildo? E, Hildo, a gente tá falando muito de coral, mas e quem não sabe o que é um coral? Por que vamos pensar na pessoa que não sabe nada de coral. Por que são separados assim hoje? As meninas cantam de uma forma diferente que os meninos, né? Então explica pra gente divisão, talvez, pro pessoal que não entende nada. E também eu acho que é uma coisa interessante que eu fui pensando na hora do roteiro, assim, a gente fez o roteiro junto e me veio umas coisas que eu parei pra pensar depois, que eu acho que é até interessante você tirar essa dúvida, né? Que muitos pessoas que tá assistindo agora, eu vou colocar meu filho no coral e vai cantar fino? Não quero que meu filho canta fino, não. Tem gente que tem essa bobagem, né? Eu esqueci de comentar isso com você, porque infelizmente tem gente que tem essa bobagem, né? Então explica o que é cantar fino pro pessoal que não entende. Eu lembro que você me falava muito pra mim também. Olha, não é cantar fino, é não sei o que, é agudo, é o soprano. Então explica pro pessoal isso aí. Acho interessante acabar de tirar essa bobagem que muitas pessoas têm, né? O canto coral, ele é a arte mais antiga, né? Mais antigo, assim, canto coral foi um dos primeiros segmentos, assim, da nossa música, né, da nossa música independente, que atravessou os tempos, né? O nosso estilo de canto, né? Porque existe várias direções, né? Por exemplo, tem os grupos de canto que cantam em uma voz, e talvez alguém ali mais talentoso ou que já fez aula de canto erudito consegue dobrar a voz, né? Mas o nosso estilo de cantar, no início a gente começou com um coro de única voz, né? Que seria vozes masculinas, né? Que realmente a voz tem esse preconceito. Infelizmente tem esse preconceito, né? Se pensar que no século XV, século XVI, né? A maioria dos cantos, igual os cantos infantis, eram feitos por homens, né? Até um determinado momento da nossa história, aí sim começou, né, o coro misto. Mas um coral que a gente, do estilo que a gente trabalha, o canto coral clássico ou erudito, ele é dividido em 4 vozes, né? A voz mais branca, que seria os sopranos, né? Os sopranos são a voz mais aguda, né? O menino, ele tem uma tessitura vocal diferente,
né? Então ele tem uma voz mais aguda. Seria aquela fase, né, que a gente está entre 8 e 9 anos e 12 anos, né? Naturalmente. O contralto seria uma voz mais grave, né, do que os sopranos. Então seria ali o menino começa né, todo mundo sabe que o menino ele passa por um processo de muda de voz, né? O menino a menina também tem essa mudança de voz, mas ela é menos brusca, né, do que o menino, né? Então o jovem, por exemplo, que fica ali, o pré-adolescente que fica entre 12, 13, 14 anos, ele canta contralto, que seria uma voz mais grave do que a do soprano. Ah, mas aí eu canto fino? Não necessariamente, né? Porque é até diferente as frequências de um agudo e de um fino, né? O fino é mais é o dito popular, né? Aí quando você faz o que a gente fala, tá começando, ou faz a muda de voz, que é a mudança de voz, você sai da voz branca, da voz clarinha para a voz mais grave, aí o seu corpo mesmo, ou talvez, ali como você já canta muito tempo no coro, desde soprano, automaticamente o seu corpo te dá a resposta. Se você vai ser o tenor, que é a voz não só masculina, mas a voz mais grave, porém, ela é mais aguda do que o baixo. O baixo é a voz, do mesmo jeito que o soprano, ele é a voz mais aguda do coral, o baixo é a voz mais grave. Mas é aí que é a beleza do coral. Porque você precisa da voz, né, mais aguda, seria, no caso, o menino, é natural cantar. Por exemplo, nós tivemos grandes cantores, assim, de voz, meninos, de voz aguda. Dentre eles, o Lucas, filho da Daisy, mas do Jerry, né? O Lucas foi capaz de fazer o Bispo, em 2017, chorar de beleza. E é um menino, é um grande menino, né? Então, assim, isso é um preconceito, né? Que a gente tem que fazer de tudo para quebrar. Isso, cantar fino não vai mudar nada na criança, né? Diferentemente da menina, a menina nunca vai ser tenor ou baixo. Isso é clássico, né? A menina vai ser ou soprano ou vai ser contralto. Então, assim, a menina, ela também tem uma mudança, né? Não tão brusca como do menino, mas também tem. Com o tempo ela vai mudando, né? Então, por exemplo, você pode notar, por exemplo, a mãe coloca a filha com 8 anos. Ela vai perceber que a menina, porque assim, o canto é treino. Então você costuma cantar soprano, você costuma cantar contralto, você, por exemplo. Aí depois, quando se você é um menino, você vai cantar tenor, né? Aí depois do tenor, se o seu corpo responder, porque tudo depende do seu corpo. Foi igual eu falei, o canto coral depende do seu corpo. Se ele te responder, você vai conseguir cantar mais grave, né? Exemplo, vou assim, me usar como um exemplo. Eu cantei soprano, cantei contralto, todas essas fases da idade. Depois eu cantei tenor quando eu era adolescente, para adulto. Aí depois, quando eu fui ficando mais velho, o meu corpo começou a responder diferente. Então eu já comecei a cantar baixo. Então hoje eu canto com a voz grave. Claro que no ensaio você chega lá, por exemplo, eu canto fininho, né? Então assim, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? Isso é uma coisa que assim, e a voz é muito bonita, independente se seja um menino ou menina. O soprano e o contralto é o principal. O tenor e baixo é principal também. Só que assim, eu falo que o canto coral, eles são quatro fases. E você tem que andar certinho as 4. Porque uma precisa estar muito boa, a outra também, as 4 tem que estar bem, né? E não muda contexto, vamos dizer assim. Ah, o meu filho canta com a voz fina, vai chegar uma hora que ele vai cantar com a voz grave, vai mudar de voz, né?
Igual assim, eu vou retomar assim, uma menina. Se você coloca, por exemplo, uma menina cantando com 8 anos no coro, aquele treino que ela vai tendo, aos 9 ela vai mudar um pouquinho, ela muda de voz mais rápido, né? Então, assim, quando ela tiver 14 anos, ela não vai ter uma maturidade total, mas ela já tem um caminho, né? E trabalhar o coro misto também é uma forma de trabalhar a diversidade, né? Porque, assim, a gente trabalhar só com meninos é assim, você tem que estar preparado para essa mudança, né? Porque o menino muda, chegou 12, 13 anos, o menino muda de voz mesmo. Ele pode ser o melhor soprano, o melhor contralto, ele pode ter a voz mais bonita. Chegou 12, 13 anos, ele muda. A menina, ela já tem uma longevidade maior com a voz e assim, é um trabalho assim que eu quero aproveitar aqui a audiência e agradecer também, né, a Zamiri. Zamiri foi um anjo na nossa vida, né? Porque assim, a gente sabe que o canto coral ele tem muito disso. Ele tem horas que tem muito menino e tem horas que não tem muito. Então assim, eu quero aqui aproveitar a audiência do programa e mandar um abraço para a Zamiri, agradecer e falar para ela da minha gratidão eterna por ela. Jesus abençoe muito ela. Mais outras pessoas também, mas aí eu vou falar mais pro final. Ô Hildo, agora é uma coisa que a gente tava conversando, que é... Tenta falar resumidamente, assim, porque é muito... A gente vai se alongando e eu ainda tenho uma surpresinha para mostrar para você. Então, a gente estava conversando o tanto que muitos cantores hoje que são aí super famosos, super aclamados, começaram no canto coral, né? É uma curiosidade que a gente acabou notando enquanto eu estava escrevendo o roteiro, que diversos cantores depois falam: ah, como você começou a cantar? Ah, então, foi no coral da igreja, que tinha um coral lá na igreja, que não sei o quê, tinha um coral na minha cidade. Então sempre tem esse ponto, né? É engraçado você também falar sobre isso, tanto que cresce para o artista ele tá cantando. E a gente tem exemplos até mesmo que quem acompanhou o Voz da Prata com o Ineve, que ele falou pra gente, o Gabriel Maia também, que comentou que eles foram do coral, né? Eles cresceram muito no coral, questão musical. O nosso estilo de canto, de coro, ele é essencial para a vida do artista. Porque assim, eu vou até voltar nessa situação. Porque é o seguinte, o menino que canta no coral, ele foi igual eu falei sobre a disciplina, ele se permite ter disciplina. Então ele educa o sentido vocal primeiro, né? Porque desde quando você entra no coro, você aprende a aquecer a voz, você aprende a controlar a diafragma, você aprende, né? Controlar o diafragma não tem jeito, mas você aprende a sentir o diafragma, você aprende a colocação, né? Ali na respiração, na emissão da nota, na emissão da voz, na emissão da vogal, né? Então o menino e a menina que participa desse tipo de conjunto, ele já tem uma base musical assim, muito sólida, muito sólida. Então isso, quando ele vira um artista, eu sempre falo, o canto coral é uma oportunidade para todos, independente do segmento musical. Tudo é música, independente se ele vai para um funk, se ele vai para um sertanejo, se ele vai para um forró, se ele vai para um rap, se ele vai, né, para um MPB mais assim, mais voltado para o erudito, ou se ele vai para a música popular brasileira mesmo, se ele vai para a música de massa, enfim, isso tudo ajuda ele. Então, uma observação que a gente, como música, a gente acompanha, né? Assim, você pode ver que a maioria dos cantores que hoje tem um reconhecimento, eles começaram sim no canto coral, principalmente no canto da igreja, né?
mas o canto da igreja é o mais importante. Não, o importante é você, né, dar essa abertura, né, para a criança se descobrir, né, ainda mais em Pratápolis, que é gratuito, gente, é tudo de graça. A criança, ela chega, ela já vai aprendendo técnica vocal, técnica coral, vai aprendendo a leitura de partitura, né, então, assim, mas nós conseguimos uma verba, né? Então nós vamos conseguir instrumentos, então isso tudo ajuda, né, na vida do artista, né? Exemplo disso, que o canto coral ajuda tanto que nós temos hoje dois grandes músicos, né, que, assim, que saíram do coro, que foram atrás da música como profissão, que é o Samuel, né? Samuel e o Luiz Marcelo, né? Assim, o Luiz Marcelo, ele, né, no caso, ele, vamos dizer assim, que a gente fez um projeto para ele. Né? Um projeto, não, né, eu sempre brinquei muito com ele, falei, você tem certeza que quer ser violinista? Ele falou assim, tenho, né? Então, no entanto, você pode ver que dificilmente ele faltava do coral quando ele estava como estudante de violino para entrar no vestibular, né? E quando ele faltava, ele olhava, porque o coral é importante para a vida, para a carreira do músico, né? Então, assim, isso vai dar respaldo musical, respaldo humano. Então, o artista, porque assim, o artista ele mexe com as emoções humanas, né? Então, e o coral, desde pequeno, você costuma lidar com essas emoções das pessoas, ter o contato com o público, você ter, não só a música, ele é o alicerce de tudo, né? A leitura, a técnica, tudo. Mas essa coisa, por exemplo, né? Você lida com o público de frente, né? Às vezes a criança tem 9 anos, ela tá de frente com uma igreja. Agora você imagina um músico que trabalha isso desde criança, quando ele decide, né, sente no coração dele que aquilo ele quer, aquilo para a vida dele. Não, eu quero ser um cantor, né? Eu quero ser um cantor sertanejo. Eu quero ouvir multidões. Ele vai sentir o frio da barriga, claro que vai, porque é necessário, mas ele vai sentir assim, pô, isso faz parte de mim. O seu corpo fala isso para você, fala, mas isso faz parte de mim, porque eu já estou acostumado a lidar com isso, seja um público de 100 pessoas ou um público de 100 mil, isso ajuda muito, né? E esses grandes cantores, né, que participaram, são prova disso, né, que a importância do palco, né, para a vida deles. Tava falando sobre a questão dos instrumentos, né? Que tem o Samuel, que é violinista, que também o Desmarcelo, que é violinista. Eu já vou te pedir para você entrar e falar um pouco dos instrumentos enquanto você termina. Você tava falando sobre a questão do maestro aí, já te dando esse gancho que você já comenta sobre os dois e a gente parte para outra parte do programa, tá bom? Certo. Essa junção que o maestro tem que ter nessa corrente é muito importante, né? Porque, assim, ele tem que fazer parte de um todo, o maestro como um todo. E, assim, nós tivemos a sorte, né, de ganhar alguns instrumentos de banda, né, que foi uma doação da prefeitura, né, municipal, junto à escola, né, a escola Vicente Xavier, e nós também conseguimos, através de uma emenda com o deputado Cássio Soares, de instrumentos de orquestra, né, então, assim, a gente vai ganhar violinos, né, dessa emenda a gente vai ganhar violinos, violas de arco, violoncelo, clarinetas, sax, né, sax alto, sax soprano, né, trompete, trombone, trompa, né, e um piano digital, porque é uma necessidade, porque os meninos fazem aula de piano também. Então, assim, a gente, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai ter, né, e ganhamos também, né, uma doação da prefeitura, trompete, trombonito, né, trombone soprano, trompa, ganhamos também uma tuba, caixa,
né, bombo. Então, assim, a gente, graças a Deus, nós temos muita sorte, né, de ter pessoas, assim, por trás ali da nossa associação que nos ajudam muito, né, que estão sempre com a gente. Então, assim, logo, se Deus quiser, a gente tá aí, né, ensinando as crianças, né, a se descobrirem como violinista, como violista, né, que é viola de arco, parece um violino, mas não é, né, a pessoa fala, você toca viola, a pessoa pensa que é viola caipira, mas não, é um instrumento muito bonito, muito importante na orquestra, o violoncelo, né, a clarineta, que é instrumento de sopro, o sax soprano, que é quem é o mais famoso para a gente ter uma referência ao Kennedy, né, que é aquele sax retinho, aí o sax alto, né, que é o mais famoso, aquele que tem a curvinha, né, vamos ter o trompete também, que é um instrumento magnífico, maravilhoso, o trombone, que é um instrumento lindo, tem uma sonoridade linda, a trompa, que dispensa comentários, né, e enfim, instrumentos de orquestra que a gente vai precisar de muita mão de obra humana, né? E eu aproveito aqui a audiência e falo, incentive seu filho a aprender um instrumento, incentive seu filho a cantar no coral. E a gente vai precisar muito de todo mundo. Exatamente, então eu aproveito que a deixa do Rio dá uma felicidade, tá, tendo essa oportunidade de você, pedindo também que você manda essa entrevista para frente, para a gente perpetuar essa lindeza, essa preciosidade que é o coral, que ajudou. Eu tenho um grupo, meu grupo de amigos até hoje, são muitas pessoas que eu conheci no coral, e a gente tem a certeza que são pessoas que são diferenciadas, né, Rildo? Olha, eu vou ter a ousadia de poder falar isso, que são pessoas diferenciadas. Então vamos ver se perpetuar o coral muito, e agora tendo a oportunidade de seu filho também, além de aprender o canto coral, aprender instrumentos, né? E, gente, isso, a gente sabe que a gente que tem noção política, a gente sabe que não é toda pessoa que tem a oportunidade de estar aprendendo um instrumento de graça na sua cidade, né? Acho que nem isso é uma... A gente tem noção aqui que nosso país é deficitário em questão de cultura, em questão de esporte, que a gente está vendo nas Olimpíadas, que as estruturas de outros países são tremendas, né? A pessoa aprende instrumento na escola. A gente não tem isso aqui, a gente agora tem a oportunidade de você de pratar para estar aprendendo canto coral, além de estar aprendendo também instrumento, né? Isso é muito rico, né, Rildo? Assim, eu sempre falo que o canto coral ele é a base de tudo. Tudo que eu conquistei como violinista, como maestro, foi com o canto coral. Isso é assim. Você pega uma grade, por exemplo, de orquestra, se você não tiver uma cultura canto coral, é muito difícil, né? Então, assim, como maestro, como instrumentista, né? Então, assim, o canto coral é essencial. Então, é importante, né? O pai, a mãe, né? O avô, a avó, né? O tio, incentivar as suas crianças, os seus jovens, os seus adolescentes a participar, né, do canto coral, de participar do centro musical, para ele, né, aprender um instrumento, ele se descobrir, né? Então, assim, o mais importante que a gente falou, né, é totalmente gratuito. Então, assim, não vai ter custo nenhum, né? Então, é raro. Para o Brasil é raro. Eu vou te falar para você que, assim, nós temos uma sorte muito grande da nossa região aqui, ser uma região muito rica musicalmente. Nós temos Cássia, que dispensa comentários, temos Passos, né? Nós somos uma região que somos muito afortunados, né? Culturalmente, musicalmente, né? Nós temos uma sorte tremenda. Claro que outros lugares também têm essa sorte, mas nós aqui tão pertinho, né? E o mais importante é tudo de graça. A única coisa que a gente pede na associação, a gente pede no centro musical é a presença dos meninos, né? Assim, é a única coisa que a gente pede.
E lá a gente acolhe, você sabe bem disso. Nós acolhemos, né? E assim, às vezes acontece assim, é até polêmica, assim, eu não vou lá não, porque eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha. Lá você vai ser acolhido de braços abertos, vai ser muito especial. Você vai chegar lá, a gente vai sempre te acolher, te abraçar. Assim, criança, o jovem que tem a vontade, às vezes fala assim, eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, todos nós temos vergonha, né? Eu até deixo uma brincadeira aqui, que eu sou maestro e eu tenho tanta vergonha que eu fico de costa pro público. Então, assim, se você, criança, jovem, né, quiser aprender o canto coral, aprender tudo isso de graça, gratuito, né, não precisa ter vergonha, que a gente vai te abraçar, vai te acolher e vai te mostrar que o caminho da música é muito bonito, sempre. Ô, Hilda, deixa esse... Agora vamos por uma parte do Visitando ao Passado, vou dar uma introduzida e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Certo. Começamos esse quadro com o Vinícius, né, o DJ Dungão, que a gente relembrou muita coisa legal com ele, e depois eu fiz com o Neve, e agora virou um quadro fixo aqui no Voz da Prata, que é Visitando ao Passado. Então vamos dar uma visitada ao passado do coral, algumas histórias, comentando aqui com o Hildo. Então roda a vinheta. Hilda, eu separei uns vídeos aqui onde a gente vai dar uma visitada ao passado rapidinho lá no coral. Vai ser uma visita mais singela, mas eu vou cortar para você, então eu vou pedir para você dar uma reagida a essas imagens que vão passar aí na sua tela, tá bom? Certo, olha a emoção. Nossa, meu Deus, essa viagem foi pro Rio de Janeiro. Ô, Hilda, eu vou falar um negócio. Eu separei as imagens, só que eu não tenho noção de qual época que é. Eu fui pegando a imagem, depois eu fui parar pra pensar. Gente. Agora, se você tiver essa memória boa de lembrar qual época é cada coisa, eu te parabenizo, porque eu fui me confundindo depois de um tempo, quando eu não sabia qual que é mais, qual viagem é qual. Então fica aí, se você tiver essa facilidade que eu não tive não, viu? Porque é muita história, né? Muita. Não, eu lembro de muitas coisas, assim. Eu lembro a maioria de vocês, eu lembro quando foi a primeira vez que vocês entraram assim, sempre desconfiadinho, né? Vocês no primeiro contato, né? Depois os meninos que entraram depois, né? Eu lembro que tinha os mais pequenos, né? E assim, era muito, muito legal. Esse aqui foi no Rio de Janeiro, tá? Eu lembro tudo, ó. O soprano era o Igor. Esse daqui foi nossa primeira missa. Foi em julho. Foi uma missa de veste. Uma missa de veste. Foi a nossa primeira missa. Depois a gente foi a missa de inauguração. Aqui eu lembro quase de todo mundo. Ó, o Felipe, acho que aqui você aqui perto do... Deixa eu ver aqui perto do Léo, Gustavo, Jader. Olha o Gabriel Tarquera Petitim, o William, né? O Luiz Marcelo era aqui, ó, o segundo. Não mudou muito o tamanho, não, né? Hã? Não mudou muito o tamanho do Luiz Marcelo, não. Não, hoje tá grandão, tá bonitão. Eu tinha cabelo, né? Olha, aqui, ó, a gente trouxe a orquestra. Deixa eu voltar essa imagem pra você falar um pouco mais dela. Recente. Deixa eu ver aqui. Foi nova recente. Tá? Essa aí, ó, deixa eu voltar. Você tava falando da orquestra também, né? Isso que eu notei, eu não tava lembrando muito. Nossa, eu sou muito ruim de memória, meu pai amado. Ó, aqui tinha a orquestra. Essa orquestra era muito, muito talentosa, né? É muito talentosa, né? O primeiro violino aí, eu lembro de todo mundo aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui ali na primeira foto, aqui, ó. Aqui tá o Aleph, né? O Iago, Samuel e o Dão.
Hildão. Ah, E na época, sim. o Francisco entrou também, lá aí com a pastinha, ó. Francisco é baterista, né? Esse primeiro aqui é o João, ó. Esse primeiro aqui é o João. O João Marcelo, né? Tem o João Marcelo, o Léo, né? Deixa eu ver aqui mais pra frente. O Vilton era pititico de tudo. O Diogo, pititico de tudo. O Diogo, esse outro aqui eu não tô conseguindo reconhecer, não. Mas é uma... Eu reconheço quase todo mundo. Quase todo mundo aqui. Aqui é Nova Resende, né? Aqui Eu, foi... eu acho que essa é a Nova Resende. Eu acho que foi uma das primeiras viagens que a gente fez, não foi? Não, Nova Resende. O Padre Juvair convidou a gente. O Padre Juvair é maravilhoso, né, cara? O Padre Juvair, ele é poeta, um musicista, tem uma voz maravilhosa, né? E muito amigo do Padre Aloysio, né? Então, assim, aqui foi em Capitinga. Nossa, o Igor é petitinho, como o Igor cantava, né? O Igor mais o Iago. Nossa, eles cantavam muito. Aqui já foi, aqui já foi uma apresentação que a gente fez em conjunto com os pequenos cantores de Cássia. Se você puder voltar, uma antes, Deixa eu voltar. esse aqui foi. Deixa eu voltar. Esse aqui foi em Capitinga. Isso aqui. Sopranos aqui são maravilhosos, né? Esse coro aqui é maravilhoso. Tinha o Igor, né? O Igor Lara. O Iago tinha acabado de passar para contralto, né? O Igor ficou muito triste na época, né? E na época, acho que nem ele vai lembrar disso. Eu lembrei o Igor, seu irmão tem que mudar. E o Igor já estava mudando, e os dois é muito, muito unido, né? O Felipe Rodrigues, aqui o Lucas, né? E o Vinícius. Aqui atrás o Gabriel, Luiz Marcelo, você tá mais pro cantinho aqui. Gabriel, Zé Matheus, o Igor, o Matheus. Eu lembro dessa apresentação aqui, que foi meu primeiro contato com o meu grande amigo, maravilhoso, e afilhado, o Robson, né? O Robson, professor. Né? Foi uma amizade, assim, de irmandade de primeira, assim, né? Igual foi com vocês, a Cimério, né? Cimério foi assim, de cara a gente já se interagiu e a Cimério sempre com a gente, né? Aqui foi muito bonito, a gente cantou, eu lembro que a gente cantou uma música muito profissional, acho que foi uma das primeiras, uma música muito difícil, foi o The Road. Nossa, era difícil, muito, muito difícil. E vocês cantaram assim, tão tranquilo, e eu tava nervoso pra caramba. Aí eu olhei pra vocês assim, tava todo mundo tranquilo, eu falei, por que eu tô nervoso? Nervoso à toa. Eu tava nervoso não por vocês, mas eu tava nervoso porque eu tava foi uma das poucas vezes assim que eu fiquei apertado assim. Falei, meu Deus, e agora? Deu tudo certo, assim. Vocês cantaram maravilhosamente bem, como sempre, cantam muito bem. Isso aqui foi em 2017, né? Isso aqui foi o Rio de Janeiro, né? O Congresso Internacional. Tem uma história muito bonita por trás do Congresso do Rio de Janeiro, né? Em 2013, eu já tinha uma noção que ia acontecer o Congresso de internacional. Então tem uma história muito bacana atrás dessa foto. Essa foto aqui é lá na igreja, no Congresso Internacional. Para mim, uma das fotos mais bonitas. E assim, eu lembro de uma história que é assim, primeiro ensaio, eu já saí extasiado. Segundo ensaio, já saí mais empolgado. Chegou no terceiro ensaio, eu olhei para todo mundo, assim, parei o ensaio e falei assim, vou levar vocês no Congresso Internacional, vocês vão entrar na federação, vocês cantam pra caramba, e nós vamos cantar no Congresso Internacional. E eu lembro do rostinho de vocês até hoje. Eu não sei, aí a memória não vai me permitir. Mas alguém falou assim para mim assim, ô Rildo, mas a gente tá começando agora. Você acha que a gente é capaz de cantar no Congresso Internacional? Eu só não falei assim, vocês são capazes, vocês são merecedores, e vocês vão chegar lá, ainda vai ser um povo respeitado.
E essa criança saiu tão feliz, eu falei assim, opa, que bom, hoje eu ganhei o dia. E era a minha quarta aula, e eu falei, ó, a gente vai no Congresso Internacional. E todo mundo assustou, né? O que é congresso, né? E a gente foi explicar o que é um congresso, que é a reunião dos melhores corais do Brasil, né? E são corais, assim, que todos os corais do Brasil infanto-juvenil, assim, vamos dizer, é a nata da música erudita brasileira na infanto-juvenil, né? Que foi especial, né? Com o nosso primeiro congresso, assim, que nós tivemos participação ativa, né? Porque o primeiro foi em Itabirito, porque para você entrar na federação tem todos os requisitos. A gente foi apresentar em Itabirito, né? Que aqui já foi Campo Largo, né? Aí aqui já tem as meninas. Aqui foi Rio de Janeiro, Rio de Janeiro de novo, né? Aqui era estreia. Essa foto de trás, ela é muito bonita, né, cara? É muito bonita, assim. Nós estávamos, assim, está de graça, né? Aqui, da Pitinga. Aqui, foi igual eu te falei a história. O Igor mais o Iago sempre foi muito junto, né? Os dois sempre foram muito unidos, os dois irmãos. Aí o Iago mudou de voz muito rápido. E eu tive que explicar pro Igor, né? Ô Igor, seu irmão vai ter que mudar de voz. Ele ficou triste porque ele ficou sozinho, né? Aí o Felipe aproximou, aí o Lucas aproximou. O Wilton, né? Que foi um dia maravilhoso. Assim. Aqui foi a nossa primeira viagem em 2013. Foi uma amostra, uma amostra literária, assim, Foi em Franca, né, Rio? Foi no teatro. Foi belíssima essa apresentação. Belíssima, belíssima mesmo. Belíssima. Deu uma pequena filtrada, Hilton. Porque é muita coisa, deu uma pequena filtrada. Eu encontrei essas imagens na Pascom, mas tem muito mais coisa. Então a gente podia fazer. Quem sabe, né? Vai ter que ter uma parte 2. Esse Voz da Prata é um que eu tenho certeza que vai ter que ter uma parte 2, né? Talvez uma viagem que for fazer alguma coisa, a gente dá uma relembrada de novo, né? Mais coisa. Porque a gente, contar tantos anos de história em pouco tempo é complicado, né? Fazer parte 2 vai ter que fazer trilogia, igual o Senhor dos Anéis. Juntando tudo 23 horas de filme, sabe? Uma coisa gigantesca. Ô Hilda, a gente está finalizando a nossa conversa de hoje, nossa entrevista, nosso programa aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Hilda? O espaço é seu. Certo. Sim. Eu quero aqui deixar aqui o recado, né, para todo mundo, nossa querida Pratápolis, aqui reforçando, né, incentive o seu filho, né, incentive as crianças que você, né, tem contatos, os jovens, a participar do nosso centro musical, né, que nós precisamos muito do seu apoio, dos pais, de toda a comunidade. Eu gostaria aqui de agradecer algumas pessoas que fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida, que eu carrego com muito orgulho de ter participado da vida, né? Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer ao Padre Aloysio, né, que foi uma pessoa maravilhosa, que mudou a minha vida, né, que me apoiou desde o primeiro momento. Eu gostaria também aqui de agradecer, né, aos meus familiares, a minha esposa, meus filhos que estavam comigo, né, sempre. Gostaria de agradecer demais os pais, né? Desde 2013, você, pai, que deixou a confiança do seu filho nas nossas mãos, minha gratidão eterna. Eu gostaria aqui também de agradecer
e eu tenho uma gratidão eterna por vocês, aos primeiros coralistas, né? A vocês que participaram desde 2013, os meninos que já passaram pelo coral, que Deus abençoe muito vocês. Eu tenho uma gratidão eterna por tudo que vocês fizeram, pela luta, pelo amor que vocês tiveram pelo nosso coral. Eu gostaria aqui também de esse espaço, né, de agradecimentos, né, porque é uma oportunidade única de você mostrar para essas pessoas o tanto que elas mudaram a nossa vida. Agradecer a Zamire mais uma vez, falar que era um anjo de Deus. Agradecer o meu amigo, o Francisco Lara, o Chico, que toda essa história que eu tenho de vida, de música, eu agradeço a ele. Eu gostaria aqui de mandar um abraço e um agradecimento para todos os coralistas do Santo Antônio, todos. Agradecer aos meus amigos que me receberam, né, de braços abertos, né? Agradecer a Niquinha, né, minha parceira, né, presidente da associação. Agradecer aos pais, né? Agradecer a minha diretoria, né? Agradecer a Lúcia, o Antônio, a Inês, a Flaviane, a Viviane, a Thalita, minha amiga, né, de todas as horas, né, que na hora do aperto a Thalita já veio me ajudar, né. Eu falo que eu tenho muita sorte de ter 3 pessoas que são anjos da guarda, né, que é a Viviane, a Flaviane e a Thalita, né. Na hora que eu tô no aperto é elas que eu recuo, assim. Muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês, né. Eu gostaria aqui de agradecer, né, essas pessoas que são parte da minha história, da minha vida, são os meninos cantores de Pratápolis. Eu sou um cara muito agraciado por Deus, por ter vocês na minha vida, né? Desde 2013 até hoje, eu quero desejar aqui o meu forte abraço e desejar que vocês tenham muito sucesso e muita sorte. A você que participou de uma história, a você que participou por pouco tempo, né? O coral está sempre de portas abertas. E aqui aos pais, meus queridos papais e mamães, os nossos meninos cantores de Pratápolis, eu quero aqui deixar o meu forte abraço e a minha gratidão eterna a vocês. Sempre, sempre, sempre. Agradecer ao Padre Antônio Carlos, né, que abre as portas para nós, né, a gente, né, trabalha, né, ali no salão, né, usa e abusa, né. Agradecer você, Gabriel, meu querido afilhado que está comigo desde 2013. Agradecer muito, muito, muito mesmo, assim, a Deus, né, por me dar essa oportunidade de estar em Pratápolis. E para não deixar, eu gostaria de agradecer a todo mundo de Pratápolis e mandar um forte abraço. Que Deus abençoe todo mundo, toda a população de Pratápolis, né? Porque o pratapolense, ele é acolhedor, ele é amoroso, ele é verdadeiro. Eu gostaria aqui de agradecer por vocês terem me adotado como filho dessa terra amada, né? Que eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela nossa cidade de Pratápolis. Muito obrigado por ter me adotado, né, como filho. E eu amo essa cidade e espero retribuir todo o carinho que Pratápolis tem por mim, todo o carinho que a associação tem por mim, que a igreja tem por mim, que os pais têm por mim, retribuir com muito amor, muito carinho e muito trabalho, né? E
deixar aqui o meu recadinho, né, final. Incentive o seu filho a estar participando do nosso coral, do nosso centro musical. É uma dádiva divina, né? Você participar de um centro musical, né? Tão importante para a nossa cidade. Então, assim, incentive seu filho, a gente vai estar de portas abertas para recebê-los. Sempre, sempre, sempre. Eu vou falar a minha experiência aqui como coralista, que eu recomendo, você que tiver a oportunidade de fazer seu filho participar dessa maravilhosidade, nossa, não pense duas vezes, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu nem estaria, né? Tipo, toda a oportunidade que o Rio me dá, eu tô lá no meio, já tô velho, nem posso, mas né, passei dos 19, mas eu tô lá. Eu sou audacioso, eu vou dar a cara e tô lá no meio cantando, tô nem não. Mas toda oportunidade que eu tenho de ajudar o coral de alguma forma, eu tô lá. Então é uma experiência assim de só quem gosta, quem gostou, pra estar lá de novo, né? Porque, nossa, eu tenho tanto a agradecer por ter entrado nesse coral que eu nem tenho como mensurar em palavras, sabe? Então, Rildo, fica aqui meu agradecimento por você ter aceitado. Espero que essa entrevista renda muitos frutos para o coral. Eu vou me despedir agora do pessoal, dar um agradecimento. Qualquer oportunidade eu te chamo para parte 2, tá bem? Certinho, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe muito. As minhas bênçãos como seu padrinho. E que Deus te abençoe. Mande um abraço para sua família. Amo eles muito, muito, muito. E se Deus quiser, vamos para a parte 2 para a gente contar as nossas histórias. Certinho? Forte abraço, meu filho. Obrigado demais, Rildo. Gente, é parte 2 mesmo, porque, nossa, é cada coisa, muita viagem. Eu agradeço você por ter acompanhado mais um Voz da Prata. Até semana que vem. A gente ainda não tem uma data definida. Quando também que a gente tá achando entrevistado aí, a gente está colocando para estar aqui falando um pouquinho com Voz da Prata. Eu vou fazer uma postagem lá no Instagram perguntando quem você quer ver aqui no Voz da Prata. Você deixa sua sugestão, compartilha esse vídeo para mandar essa mensagem do Coral de Pratápolis para frente. Muito obrigado e fiquem com Deus.